Amigos e amigas, primeiramente, obrigado por acessar nosso canal. Se puder, para os seus parentes e amigos, ficaremos gratos. Dissertaremos hoje sobre o tema a administração do nosso corpo. Assim sendo, convido-vos a acompanhar-me na leitura da Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto, capítulo 6, apenas o verso 13, na versão Almeida Revista e Corrigida. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A cidade de Corinto era pagã. Quase sempre essas cidades aplaudiam a luxúria e a licenciosidade, geralmente acobertadas com a capa da religião. No principal templo de Corinto, Apolo, construído no ano 550 a.C., serviam inúmeras prostitutas sagradas entre aspas. Elas empregavam parte do ganho da sua atividade imoral no sustento do culto pagão. Além disso, os excessos sexuais aconteciam em todos os lugares da cidade, a ponto, creiam, de criar-se o verbo corintinizar, para referir-se a uma vida livre em termos de permissividade moral. O apóstolo Paulo passou 18 meses nessa cidade, ensinando a palavra de Deus, advertindo os cristãos para a necessidade de uma vida santa perante o Senhor. No entanto, a imoralidade graçava de tal maneira e a má influência se espalhava de tal forma que o apóstolo sente a necessidade de escrever aqueles cristãos em termos realistas e muitas vezes duros, muito duros, combatendo o mal e apelando para a santidade do corpo como um ideal possível da vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que desejavam levar uma vida livre, sem compromissos com os princípios santos da palavra de Deus, frequentemente invocam o tema da liberdade para justificar os seus excessos. O cristão é livre, podendo escolher o bem e o mal. Em certo sentido, ele tem o direito e a liberdade de fazer o que ele quiser. Mas, de um ponto de vista cristão, considerando-se a condição de filhos de um Deus santo, são convenientes aos cristãos algumas coisas que tantos praticam, que tantos fazem? Eu creio que não. Por outro lado, muitos adotam um confuso conceito de liberdade. A propósito, vamos definir os termos. Eu gosto muito de definir termos. Liberdade é a opção temperada com responsabilidade.
No momento em que exercemos o direito de opção, sem um exame sério das consequências da escolha, sem se levar em conta os males que essa opção vai trazer, sem atentar para a responsabilidade que tem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. O ser humano perde, então, a liberdade e escraviza-se. Deus proporciona ao homem a bênção do alimento. Esse alimento, continua a sua palavra, Deus fez para o estômago, para receber o alimento necessário à sustentação física do homem, que se torna também um prazer através do paladar, não é? Um detalhe, sem glutonaria. Glutonaria é pecado. Estômago e alimento têm entre si uma relação bem íntima. Mas este argumento, mostra a Bíblia, não se aplica às necessidades sexuais. O corpo não foi feito para a prostituição. A palavra traduzida por prostituição indica toda espécie de imoralidade em todas as relações sexuais ilícitas, pré- e extramatrimoniais. A Bíblia não condena o sexo. Afinal, o sexo é dom e bênção de Deus. Mas o Senhor traçou limites para a atividade sexual, configurando-a entre as fronteiras do casamento. Fora disso, o sexo deixa de ser bênção para transformar-se em senhor que escraviza. O cristão foi chamado à liberdade e não à servidão. Por isso, usará o seu corpo de forma que Deus seja glorificado, até porque esse corpo é o templo do Espírito Santo que em nós habita. A Bíblia diz isso. Deus desfruta tanto o estômago quanto os alimentos, mas ele ressuscitará o corpo do crente, como levantou dentre os mortos o corpo de nosso querido, amado Salvador Jesus Cristo. Na ressurreição, o corpo que está sendo guardado por Deus para dar origem àquele que existirá para todo sempre, aquele corpo glorificado, o corpo eterno. Esse corpo não deve ser poluído, manchado, maculado com a prostituição e a imoralidade, mas guardado para o Senhor. Que Deus abençoe, que hajamos assim, segundo a sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, guarda-nos do pecado. Que o pecado jamais, nosso Deus, seja uma normalidade em nossa vida, mas que o pecado seja apenas um acidente de percurso. Que não tenhamos prazer do pecado, mas que odiemos o pecado. Que odiemos tudo aquilo, nosso Deus, que nos afasta do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.